Que tal você acelerar seus códigos? Estamos falando de Code Snippet e no vídeo de hoje a gente vai ver o que é e vamos criar os nossos próprios Code Snippet. Fala pessoal, eu sou o Diogo Costa e já estamos no computador para que a gente possa colocar aqui para vocês e mostrar o que são Code Snippets, aonde eles nos ajudam e como a gente pode criar os nossos. Então vamos lá. Eu criei aqui uma classe no qual eu preciso, vocês provavelmente já saibam, talvez não a definição, Code Snippet, né? Mas provavelmente vocês já tenham usado. Por exemplo, eu separei alguns aqui pra gente usar, talvez você vai se lembrar, né? Quando você quer criar propriedades, o que você faz? Você coloca prop e se você notar o ícone, eu vou aumentar aqui, o ícone que você vê, cada um deles é um Code Snippet que vai te entregar um código. Então quando a gente fala o prop, ele já coloca, olha, eu apertei duas tabs, duas vezes, né? Tab duas vezes. E aí eu já posso colocar aqui, ó, bem, eu quero criar um string, e aí eu falo que eu quero criar agora o nome da propriedade, vai ser id, por exemplo. Ela tá feita, opa, ela tá feita. Ou seja, vamos criar de novo aqui, ó, vou colocar agora prop e vou apertar duas tabs. E ele já coloca aqui pra gente, então vamos colocar aqui, se trata da idade, ele já coloca por padrão o int, mas a gente pode fazer essa alteração também e ele já cria esse código pra gente, nos dando aí uma acelerada no processo de criar as nossas propriedades. Legal. Bem, entendi, isso são Code Snippets. Mas vamos pensar aqui comigo, ó. Vamos dar um exemplo aqui, o que eu gosto de fazer, tá? Vamos dizer que eu tenho aqui um método e dentro desse método eu tenho um switch para fazer. Então, para ficar mais legal, vou criar aqui um enum. Vamos chamar de teste. E eu vou colocar aqui, ó, teste 1 é igual a 1. E aí pronto, né? Vou colocar o teste 2, o teste 3. Vamos colocar mais aqui, teste 4, teste 5. Show de bola. E aí, eu venho aqui no nosso switch, no nosso método, e vou criar um switch. Tá vendo que também tem um Code Snippet aqui? Eu posso apertar o tab, e ele já vai falar pra gente, ó, o teu Code Snippet de switch, o teu código de switch é assim que deve ser feito, então ele já te ajuda nisso. Pode falar, show de bola. Mas o que a gente vai fazer do switch aqui? Eu quero, vamos criar aqui uma variável do teste, tá? Variável, não sei, é ridículo falar isso, mas tudo bem, é variável, tá bom? Então aqui eu vou fazer o switch da variável. Então eu acabo de criar aqui, olha, um método, né? Um método para a gente utilizar. E olha, eu tenho uma variável e essa variável ela é do tipo do enum, tá bom? Então a gente vai fazer o quê? Vai utilizar um Code Snippet do switch. Então eu vou apertar tab e vou falar que eu quero fazer o switch desta minha variável. Opa, variável. E vou apertar tab, enter. Tá? Mãozinha aqui pra cima, nada nessa mão, nada nessa mão. E ele já fez todos os switches aqui que eu preciso. Quer ver outra coisa que também temos aqui? Talvez você fale assim, poxa, olha só, vou mostrar mais alguns. Poxa, eu não sei, nunca me lembro qual é a sintaxe do for. For, tab. Ou eu nunca me lembro qual é a sintaxe do for each. E aí vai, então tudo isso aqui ele vai te ajudar, né? São Code Snippets que vão te ajudar a você desenvolver o teu código de uma maneira mais rápida, certo? Mas onde é que está aqui a performance que a gente consegue tirar ao máximo? É o que a gente vai mostrar agora.
Então como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu pegar aqui o arquivo que, deixa eu diminuir aqui, que vai nos ajudar nesse processo, tá? Vamos lá, diminuir aqui. Se estiver muito pequenininho, vocês podem ficar tranquilo que esse arquivo ele vai ficar disponibilizado para vocês fazerem o que bem entender. Esse arquivo, eu só fiz algumas alterações aqui. Vou mostrar um pouquinho para vocês. A gente está falando de um code snippet criado por nós. Esse código é referente a um projeto específico que nós temos. E então talvez não faça sentido o código aqui, mas vamos lá. Isso trata-se de um XML criado como um XML, mas ele tem um arquivo de extensão .snippet. E aí, vejam só, nós temos aqui o título do snippet, nós temos o autor, nós temos a descrição, e esse shortcut aqui é o que quando eu estiver digitando ele vai aparecer para eu poder recorrer àquele código de uma maneira rápida. E aí o que ele vai colocar? Né? Caso seja aqui o C# que a gente esteja trabalhando, a gente vai, ao digitar teste no meu caso aqui, ele já vai colocar o o código aonde a gente implementou, tá bom? Nesse caso também a gente pode, por exemplo, importar algumas bibliotecas se for necessário. Eu quero importar aquela biblioteca que mexe com texto e assim por diante, tá bom? E aí vai. Você pode ir colocando alguns desses itens. Vamos fazer então aqui, ó, vou salvar, pá, salvei, vou fechar aqui. E olha só. Agora nós vamos precisar implementar esse nosso código snippet, porque eu só criei aquele arquivo para abrir ele para mostrar para vocês. Agora a gente vai colocar ele no Visual Studio. Então, e como é que a gente faz isso? Vamos lá em ferramentas, gerenciador de snippets de código, tá? E você dá um clique nele. Então vamos lá de novo. Ferramentas, gerenciador de snippets de código. Legal. E agora eu vou adicionar, já está aqui, já está no C#, de repente você está fazendo para alguma outra linguagem, mas eu vou adicionar aqui nos meus code snippets, tem aqui, ó, importar. Vou importar. Eu deixei na área de trabalho o meu teste code snippet, que é o que eu apresentei para vocês. Vamos abrir o código e aí concluir. Ok. Eu não sei se ele vai pedir para eu fechar. Eu vou testar aqui. Ó, já está aqui, ó. Eu coloquei T, ele apareceu, tem o teste. E se eu apertar Tab, o código já está lá. Agora imagine você. Eu fiz esse código referente a um projeto. Mas se você tem algum outro tipo de código, vamos fazer o seguinte, vamos criar um outro code snippet, vamos colocar um outro código que nós vamos, por exemplo, esse código aqui, ele é referente a um tipo de construção na camada DAO, na camada de acesso a dados de um determinado projeto que a gente precisa fazer nesse padrão. Todos os métodos. Então, todos os métodos de cadastro, ele precisa ter esse padrão. Então, para a gente não ficar repetindo o código, a gente fez exatamente isso aqui. A gente cria um code snippet para ele que a gente digite 3 letrinhas e ele repita todos os nossos códigos. E aí a gente já avança, ganha em tempo de desenvolvimento. Show de bola. O que a gente precisa fazer agora? Eu vou fazer um que coloque qualquer coisa para você ver ele funcionando. Eu tô trazendo aquele code snippet para cá. Vamos apagar aqui. E eu vou pegar, vamos dizer que eu quero criar isso aqui, ó. Eu quero que ele crie esse código, tá bom? Então, ID, idade. Vamos lá, vamos colocar aqui mais coisas aqui, ó. Ok? Então, eu quero que ele repita esses códigos aqui. Vou colocar dentro do code snippet, exatamente na área que eu desejo, dentro de cdata. Legal? Vou colocar também aqui, ó, gerado pelo code snippet. Vou salvar, ele tá como cópia pra gente, só que aí eu vou mudar aqui, ó. Então não é teste, vou colocar que é, saber?
Vou colocar T, TT, 2 T's. Não, 2 não, 3 T's. Pronto. Tá bom? E a gente vai em ferramenta, gerenciador de code snippet, vamos importar. Ele tá na área de trabalho, lembra que eu falei que eu copiei? Então essa é a cópia aqui, ó. Vou importar, vou concluir, dar OK, vou deixar aqui, vou fechar ele. E agora, olha só, eu quero que, deixa eu apagar isso aqui. E eu vou digitar T, T, e ele aparece lá. Então eu posso colocar aqui o tab, e ele próprio já colocou o código que eu configurei para ele adicionar, ok? Então eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal, clicasse em curtir e mandasse todas as suas dúvidas e as suas ideias para a gente fazer mais vídeos e trazer mais informação para todo mundo. Até a próxima!